Olá, seja bem-vindo aqui ao canal e que bom estar aqui com você. Hoje nós vamos falar de um tema que eu considero muito importante para a sociedade moderna, que é o movimento chamado minimalismo. É um movimento que tem ganhado cada vez mais força aqui no Brasil. Eu ainda não me considero uma pessoa minimalista, mas eu me considero uma pessoa em transformação ainda com esse objetivo, nesse sentido. O minimalismo ele não é muito fácil, né, para quem nasce numa sociedade tão consumista como a nossa aqui no Ocidente, mas é um movimento muito importante que nos traz reflexões extremamente relevantes. Eu acho que a minha história com o minimalismo começou ainda antes mesmo de eu saber a existência, né, desse movimento no Brasil. Ela começou de fato quando eu viajei para o Rio de Janeiro no ano passado, no verão do ano passado, e eu fiz uma visita no Museu do Amanhã. Essa visita no Museu do Amanhã realmente mudou a minha forma de enxergar o meu comportamento e como ele afetava o meio ambiente. E se você mora no Rio de Janeiro, ou se você está indo visitar o Rio de Janeiro nos próximos tempos, eu recomendo muito que você vá no Museu do Amanhã. É um museu completamente diferente de todos os museus que você já foi aqui no Brasil. Eu tenho certeza que você vai se surpreender muito. E ela tem muitos jogos, tem muitos vídeos informativos super interessantes. Não são aquelas coisas chatas, aqueles jogos educativos que são bem chatos que você vê na internet, ou aqueles vídeos bem chatos que são informativos. Não. O Museu do Amanhã ele é muito interativo, ele tem uma dinâmica de entretenimento muito interessante, ao mesmo tempo ele é educativo. E todas as informações da transformação, né, do mundo nos últimos 100 anos que eu vi por lá me deixou assim, bastante chocado sobre o impacto do nosso comportamento no meio ambiente e sobretudo no meu comportamento. Eu não me considero uma pessoa minimalista, mas ao mesmo tempo eu não me considero uma pessoa muito consumista, pelo menos nos níveis que a gente costuma ver aqui com frequência no Ocidente. Mas em alguns dos jogos, por exemplo, me deixou muito chocado sobre como o meu comportamento afeta o mundo. Porque em um desses jogos em que eu falei sobre como era o meu dia a dia, né, o meu comportamento de troca de equipamentos eletrônicos, da minha refeição, essas coisas básicas, eu me dei conta não, o jogo me deixou muito claro que se todas as pessoas no mundo tivessem o mesmo comportamento que eu, a gente precisaria de 2,5 planetas por ano. E eu fiquei chocado com aquilo e percebi que, embora eu não tenha um comportamento muito consumista, o meu comportamento ainda é muito agressivo ao meio ambiente. Então eu sabia que eu tinha que buscar mudar de alguma forma o meu comportamento. Mas eu ainda não sabia muito o que fazer. Eu tinha as informações, mas não sabia o que fazer com essas informações. E foi aí que, por acaso, eu descobri um canal aqui no YouTube da Marielle Malmen. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. E ela é uma pessoa minimalista e ela estava falando sobre minimalismo. E eu estava gostando tanto dos vídeos dela. Na verdade, eu cheguei no canal dela em outros vídeos que eu estava pesquisando, se eu não me engano, estava pesquisando por São Paulo. Cheguei no canal dela, só que ela tem uma produção de conteúdo tão maneira que eu estava disposto a ver qualquer coisa que ela produzisse. E aí eu me deparei com o minimalismo. Eu não tinha nem noção do que era o minimalismo. E fui assistir esse vídeo dela e fiquei muito interessado em entender mais sobre o movimento, entender mais como é que você faz para viver o minimalismo. E eu deixo, inclusive, o canal dela aí como recomendação para vocês, né? Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, ela fala de assuntos de lifestyle, do minimalismo, de muitas coisas relacionadas a isso, só como você dá valor a pequenas coisas do seu dia a dia, você diminuir o seu ritmo de vida, você deixar de ser uma pessoa tão acelerada, uma pessoa tão consumista, enfim. Eu acho o canal dela muito interessante mesmo, muito bacana, e aí fica a minha recomendação para vocês. Agora, se você chegou neste vídeo porque você tem referências de minimalismo como a forma de se vestir, as cores neutras, né? Bom, o minimalismo ele não é bem isso. Isso é uma forma minimalista de você se vestir, mas isso não é o movimento do minimalismo. É bem verdade que muitas pessoas que são minimalistas se vestem dessa forma, mas não tem necessariamente uma relação direta uma com a outra. Eu tenho mesmo uma tendência de, nos próximos tempos, à medida que eu for comprando novas peças, né, quando houver a necessidade, porque se eu fizesse tudo isso só por uma questão estética agora, eu não estaria tendo nem um pouco
do comportamento minimalista. Então, à medida que eu for precisando ter novas roupas, porque as minhas estão envelhecendo, então aí eu pretendo comprar em tons neutros mesmo, porque não é para poder ficar numa espécie de moda ou para combinar com a tribo, não é necessariamente isso. Mas é porque esses tons neutros, eles combinam com vários outros tons neutros, né? Os tons neutros, eles se combinam. Então você consegue ter vários, digamos assim, formas de se vestir e sem precisar ter muitas peças. E parece que você está sempre com roupas diferentes. Então é você consumir menos, até nesse sentido. Mas o minimalismo, ele não necessariamente você tem que se vestir dessa forma. Você pode ter várias peças de roupa, o problema não é esse. O problema é que você tem que realmente dar utilidade para ela. Não tem que ser uma peça que você compra e você veste uma ou duas vezes no ano. Porque se você veste uma peça de roupa uma ou duas vezes no ano, significa que você não tem necessidade de ter aquela peça de roupa em casa. Ou aquele calçado, ou aquele utensílio na sua casa, ou aquele objeto, enfim. Você realmente começar a dar valor às coisas que você tem. E não necessariamente ter por ter. Esse é o grande sentido, né, do que eu tenho aprendido até então sobre o minimalismo. E eu tenho tentado colocar isso na minha cabeça, porque às vezes a gente está andando por alguma loja, por algum shopping, e você fica super empolgado com uma coisa que você vê. Mas se você talvez parar para pensar quantas vezes eu usaria isso no último mês, e se você chegou à resposta que talvez uma ou nenhuma vez, bom, talvez aquilo não faça tanto sentido para você ter, então por que você tem que ter? Isso acaba afetando inclusive no seu bolso, e essa parte é muito interessante, porque se você está nesse canal porque você gosta de viajar e você quer dicas de viagem, dicas de mudança, né, essas questões, bom, uma excelente forma de você economizar dinheiro para viajar é sendo uma pessoa minimalista, e ainda de quebra você ainda agride menos o meio ambiente com o nosso comportamento. Então, bom, o vídeo eu não tenho muita coisa para falar ainda, é um período que eu estou vivendo essa transformação do minimalismo, e eu quero convidar vocês a pesquisarem um pouco sobre o minimalismo, sobre como o nosso comportamento afeta o meio ambiente, que é a nossa casa, né? E como a gente pode tornar menos consumista. A gente pode fazer desse vídeo aqui uma espécie de fórum, trocar informações. E nessa troca de informações eu queria deixar uma para vocês refletirem se você está conhecendo o minimalismo a partir deste vídeo que eu estou fazendo, né? E está reproduzindo aí no seu celular, na sua casa, enfim, onde você esteja. Que você tem noção de que para produzir apenas uma única calça jeans se gasta 11 mil litros de água? Pense comigo, é apenas uma única calça jeans. Agora imagine todas aquelas calças jeans que a gente vê nos shoppings na nossa cidade, nas nossas lojas. Então, vocês entendem o porquê que é tão importante a gente repensar a nossa forma de se comportar aqui na Terra, na nossa forma de consumo, porque tudo isso traz impacto muito grande. E a gente já tem passado alguns períodos aqui no Brasil de crise hídrica, né? São Paulo viveu isso recentemente, então talvez a gente precise realmente repensar a forma com que a gente consome as coisas no nosso planeta. Eu vou deixar um trecho dessa reportagem que a TV Globo fez sobre essa questão da calça jeans. E se você gostou deste vídeo, eu já peço que você curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube, tá bom? É isso, até a próxima. Valeu! Você já parou para pensar que praticamente tudo precisa de água para ser produzido? É verdade. Para fazer uma calça jeans, por exemplo, você tem ideia, Evaristo, de quantos litros de água são necessários? Não faço a menor ideia. 11 mil litros. É muita água, né? É muita água. Nós vamos ver agora o que alguns lugares do mundo que sofrem com a falta d'água fizeram para evitar o desperdício desse bem que é tão precioso. Apoia-se, onde público e criador